Graças a Deus. Eu quero nessa noite falar sobre algo de fundamental importância para todo aquele que algum dia fez a sua profissão de fé. Na verdade, eu quero conversar com você hoje sobre algo que é essencial. É algo que é sobrenatural e diz respeito à nossa vida eterna. Eu quero conversar com você hoje, nessa noite, se o Espírito me permitir, sobre a nossa salvação. Eu quero falar sobre a tua salvação, sobre a minha salvação. Eu quero falar sobre a tua situação, sobre a minha situação diante de Deus, diante dos principados e potestades, diante desse mundo tenebroso que nos rodeia, que nos cerca. Eu tenho para mim que esse assunto, irmãos, ou melhor dizendo, o entendimento acerca desse assunto, ele tem o poder de elevar as nossas vidas a um patamar que, quem sabe, até agora muitos de nós ainda não experimentamos. Talvez porque não tenhamos uma compreensão adequada a respeito, talvez porque os nossos corações ainda estão cheios de dúvidas com relação a esse assunto. E para começarmos nossa meditação, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Quero ler com os irmãos dos versículos 26 até o 30. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 26. O texto diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Queridos, é esperado de todo cristão, espera-se de todo aquele que fez uma profissão de fé, que tenha certeza a respeito da sua salvação. É esperado de mim, é esperado de você, como cristãos, como filhos de Deus, que tenhamos plena convicção de que fomos salvos pelo Senhor. É esperado que tenhamos essa segurança. Pela palavra de Deus, nós entendemos que Deus não somente providenciou um meio pelo qual eu e você seríamos salvos, coisa que Ele já pré-ordenou antes da fundação do mundo. Além de Ele planejar a nossa salvação, Ele também executou essa salvação, porque ninguém mais poderia fazer isso. Jonas, no seu livro, escreve que a salvação pertence ao Senhor. Mas além de Deus ter planejado salvar o homem, além de Deus ter executado esse plano de maneira muito eficiente, Deus faz questão que o homem saiba que ele fez isso. Por isso a Bíblia Sagrada foi escrita, para que tenhamos consciência, para que tenhamos convicção do plano de Deus, da obra de Deus e do fato de que Deus tem operado na vida de cada um de nós. Há um sentido, irmãos, na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, em que não se fala de outra coisa. A maior preocupação é essa questão da segurança da nossa salvação, da certeza da nossa salvação. Esse é o tema de muitas das epístolas do Novo Testamento. E existe uma razão para isso. Existe um motivo. E qual seria? É da vontade de Deus. É da vontade de Deus que nós, como cristãos, como pessoas que foram alcançadas para a salvação, é da sua vontade que vivamos uma vida de alegria, que vivamos uma vida de paz, que tenhamos confiança, intrepidez e ousadia quando nos achegamos diante da sua presença. Afinal de contas, a muralha que fazia separação entre nós e o Senhor tombou. O escritor aos Hebreus fala que nós podemos entrar no santíssimo lugar
dia com confiança, porque o véu já se rasgou de alto a baixo. Então a razão por que a Bíblia trata dessas coisas é para que eu e você tenhamos alegria, tenhamos gozo, e o plano do Senhor é que nós experimentemos isso, não só uma vez, não só ocasionalmente, mas que nós vivamos a experiência cristã no dia a dia, tendo convicção de quem nos salvou e para onde nós vamos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala a respeito da salvação, que é esperado do crente que ele viva com gozo inefável, ou com uma alegria indizível e cheia de glória. É esperado do cristão que, por conta da sua salvação, ele viva extasiado. Deus espera isso de nós. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, fique com ele aberto aí, João 26, João 10, 26. Esse texto que nós acabamos de abrir, ele mostra, ele revela, ele faz a afirmação de que a segurança das ovelhas não está nas próprias ovelhas. O texto que nós acabamos de ler, que nós temos aqui diante de nós, diz que a segurança da minha salvação, da tua salvação, está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem garante a preservação das almas daquele que Ele chama. Porque se a segurança estivesse em você, se a segurança estivesse em mim, quão miseráveis seríamos, porque ora nós estamos bem, ora nós estamos muito mal, ora o nosso coração está cheio de fé, ora nós dizemos, será que Deus esqueceu de mim? Então esse texto revela que a segurança das ovelhas está na pessoa do seu pastor, do bom pastor, do sumo pastor, Jesus Cristo. Esse texto mostra, irmãos, que nem ladrões, nem salteadores, nem lobos, nem qualquer outra criatura pode nos arrebatar das mãos de Jesus. Se você passar rapidamente na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 35, você vai encontrar uma pergunta. Que pergunta é essa? Quem nos separará do amor de Cristo? A morte? A vida? Os principados, as potestades, a espada, a fome, a peste? Não, nada pode nos separar do amor de Cristo. O versículo 29 desse mesmo texto que nós estamos lendo, fala que em última análise, a segurança das ovelhas está nas mãos do próprio Senhor, do próprio Deus, do Pai. E nós lemos aqui, versículo 29, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E no versículo 30 ele diz, eu e o Pai somos um. Tanto o Pai como o Filho estão comprometidos. Tanto o Pai quanto o Filho estão comprometidos em assegurar a salvação daqueles que eles têm chamado. Não tem como sermos arrebatados das mãos do Senhor. Muitos dos problemas e dificuldades que nós enfrentamos como cristãos individuais, ou mesmo como igreja, queridos, devem-se, infelizmente, ao fato de que nós não estamos seguros quanto à nossa salvação. Muitos dos problemas que eu enfrento, que você enfrenta como cristão, muitos dos problemas que nós enfrentamos como igreja, estão relacionados ao fato de que não temos segurança a respeito da salvação. Não estamos convictos de que de fato Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar. E Ele é poderoso para me preservar. Olha para a tua vida. Veja se não é assim. Olha ao teu redor, meu querido. Olha ao teu redor, minha querida. Veja se não é assim que acontece. Essa falta de segurança, essa falta de certeza, essa dúvida. Olha para o atual estado da igreja. Nós temos sido assaltados
todo santo dia por dúvidas, por medos, por insegurança, por ansiedade, por incertezas quanto ao futuro. É ou não é? Mas o texto que nós acabamos de ler, irmãos, diz que é impossível ao cristão ser arrebatado das mãos do Senhor. Eu preciso que você entenda isso. O texto que nós acabamos de ler diz que é absolutamente impossível sermos arrancados das mãos do Senhor. Não existe outra passagem que seja tão forte, tão clara, tão explícita, tão maravilhosa, quanto essa que nós acabamos de ler, que expresse a segurança daquele que foi alcançado por Jesus. Não existe. E o diabo sabe disso, irmãos. O diabo sabe disso. Ele sabe que não tem poder para nos arrebatar das mãos do Senhor. E ele tem uma inveja mortal de nós. O diabo empreende todos os seus esforços. Ele arregimenta todo o seu exército. Porque ele tem raiva do cristão. Ele tem inveja do cristão. Ele tem uma verdadeira aversão àqueles que são salvos. Por causa da alegria proposta por Jesus, por causa do bem-estar que Deus promete na sua palavra àqueles que o servem. E porque ele sabe dessas coisas e porque ele tem toda essa raiva, todo esse ódio contido, ele faz de tudo para manter a alma do crente em dúvida, nas trevas. Satanás sabe, irmãos, que a segurança da salvação gera em nós as coisas mais extraordinárias. A segurança da nossa salvação traz no nosso espírito disposições nobres, traz a nós generosidade. A segurança da salvação faz com que nós, no Senhor, façamos proezas. Davi fala disso no Salmo 60 e no Salmo 108. No Senhor faremos proezas, porque Ele mesmo é quem coloca por terra os nossos inimigos. Aquele que tem convicção de que é um salvo, ele é imparável. Ninguém para um crente que tem certeza da salvação. Ninguém para um homem e uma mulher que está seguro da sua posição em Cristo. Ah, eu sinto a virtude de Deus aqui. Eu estou a ponto de explodir aqui, pastor Zé. Nós precisamos nos apropriar disso, irmãos. O diabo sabe que não pode nos tomar das mãos de Deus. Então ele faz de tudo para tentar nos parar. E para impedir que o supremo propósito de Deus nas nossas vidas seja cumprido. Qual é o supremo propósito de Deus para nós? Que manifestemos a glória do Senhor. Vou repetir. Qual é o supremo propósito que Deus tem para a vida de todo cristão, para a vida de todo crente? Que Ele manifeste a glória do seu Deus. Agrada o Senhor ser glorificado na vida dos seus filhos. Por isso o diabo tenta nos parar. Por isso o diabo tenta nos atrasar. Porque já que ele não pode nos tirar dali, dessa posição, então ele nos atrapalha, para que o propósito de Deus não seja cumprido. Olha para a vida de Neemias, por exemplo, o grande restaurador da nação de Israel. A Bíblia fala que ele estava reconstruindo Jerusalém. Os muros estavam todos levantados. De repente chegam alguns servos de Satanás. E por 4 vezes mandam recado para Neemias dizendo: desce daí porque nós queremos conversar contigo. 4 vezes eles fizeram isso. Qual foi a resposta de Eu não posso descer, porque estou fazendo uma grande obra para o meu Senhor.
por que eu pararia o que estou fazendo para ir ter com vocês? Vocês não têm parte conosco nesse negócio. O diabo tentou contra Neemias, irmãos. A Bíblia está repleta de exemplos desses ataques de Satanás. Olhemos para a vida de Timóteo, por exemplo. Quem era Timóteo? Cooperador do apóstolo Paulo. Timóteo foi a pessoa que deu continuidade ao trabalho do apóstolo. Era um jovem. Que se via pressionado, irmãos, pelas coisas que aconteciam na igreja. Se via pressionado pelas perseguições que o mundo estava trazendo sobre a igreja. E Timóteo não era um frouxo, irmãos. Timóteo não era um fraco. Engana-se quem pensa assim, porque a Bíblia dá testemunho de Timóteo. Existem vários textos na Bíblia Sagrada que apontam para Timóteo como um grande homem de Deus, como um homem valoroso, que tinha testemunho tanto dos crentes das igrejas, quanto das pessoas que eram do mundo. Você vai encontrar esses textos na carta aos Filipenses, alguma coisa em Atos dos Apóstolos também. Timóteo não era aquele bobão que muitos pensam ou que muitos pregam. Não, ele era um homem valente. Mas que por conta das pressões, se via acuado. Paulo, que era o seu pai na fé, percebia que Timóteo precisava de estímulos para continuar na caminhada cristã. E ele diz: Timóteo, prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não. Cuida de ti mesmo, cuida da doutrina, fala do amor do Senhor. Repreende o falso mestre, repreende o falso profeta. Cuida das coisas do teu Deus, combate o bom combate da fé, firmado na palavra. Ei, Timóteo, eu te exorto a que você fique ombro a ombro comigo, guerreando as guerras do Senhor, dizia Paulo. Primeiro Timóteo capítulo 6, versículo 12, Paulo chega a dizer o seguinte: toma posse da vida eterna, Timóteo. Abre comigo sua Bíblia lá, por favor. 1 Timóteo capítulo 6. Irmãos, eu estou falando assim porque eu quero chacoalhar você hoje. Você precisa sair daqui diferente hoje. 1 Timóteo 6, 12. Diz assim o texto: combate o bom combate da fé. Timóteo, não é hora de levantar a bandeira branca, Timóteo. Timóteo, não é hora de render o espírito. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Timóteo, toma posse da vida eterna, porque foi para isso que você foi chamado. Eu gosto muito de um profeta amigo nosso que fala a respeito do principal chamado do homem. Ele diz: cara, sabe qual é o teu chamado? É para ser um salvo, é para ser um santo. Eu estou na igreja, mas eu não sei para que Deus me chamou. Ele te chamou para ser salvo. Nós temos outro exemplo ainda nas Sagradas Escrituras. O escritor aos Hebreus, ele escreve para um povo que estava se rendendo. No capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículos 35 e 36, o autor diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem galardão. Esse povo aqui havia sido iluminado para a verdade, irmãos. Esse povo aqui havia sido alcançado para a salvação. Esse povo havia sido apresentado ao autor e consumador da fé deles, Jesus Cristo. Eles caminhavam em novidade de vida, mas... lembra que eu falei? O diabo, sabendo que não pode nos arrancar da mão do Senhor, faz de tudo para nos parar. Aconteceu com os hebreus. Eles começaram a ser perseguidos. As suas casas começaram a ser confiscadas. Os seus bens começaram a ser roubados. As suas liberdades lhes eram tiradas.
E alguns deles diziam: nós amamos Jesus. Sim. Nós acreditamos no seu sacrifício na cruz. Mas para nós é melhor permanecer no judaísmo, porque pelo menos é mais confortável. E a perseguição não vai ser tão pesada. Ao que esse escritor fala: não abandonem a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, versículo 36. Vocês têm necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmãos, o quadro aqui é terrível. E não dizia respeito somente a Neemias, não dizia respeito somente a Timóteo, e muito menos somente com relação aos hebreus. Essas coisas, esses ataques do inimigo das nossas almas, esses ataques do nosso adversário, têm acontecido dia após dia, semana após semana, ano após ano, geração após geração. É um quadro terrível. E exige de nós que respondamos a uma pergunta: será que eu tenho certeza da minha salvação? Eu quero te chamar a fazer essa pergunta para você. Diga para você mesmo: eu estou certo de que sou um salvo? Será que eu tenho segurança de que Jesus me salvou? Será que a minha convicção a respeito da minha salvação é inabalável? A resposta a essa pergunta, irmãos, vai definir o nosso sucesso ou o nosso fracasso como filhos e como filhas de Deus. Vem comigo. Você já pensou chegar no céu? Depois de servir ao Senhor, depois de frequentar uma igreja, de 10, 15, 20, 50 anos, não sei. Se assentar à mesa com Jesus e começar a ouvir dele as coisas que você poderia ter vivido e estudado se tivesse convicção da sua salvação. Eu imagino muitas pessoas fazendo assim, ó: não, é sério, Jesus? Dá para voltar? Você está entendendo? Essa pergunta em si, ela não é tão simples de responder. Mas graças a Deus, irmãos, a palavra do Senhor não nos deixa no escuro com relação a isso. Graças a Deus, nós não estamos no escuro. Aliás, a palavra de Deus fala, através da boca do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, que é necessário que nos examinemos a nós mesmos para sabermos se estamos na fé ou não. Disse o apóstolo Paulo aos Coríntios: olha, examinem-se, tentem descobrir por vocês mesmos, se analisando, se vocês permanecem na fé ou não. E existem vários testes na Bíblia Sagrada que nós podemos aplicar a nós mesmos para responder essa pergunta, irmãos. Examinar-se significa colocar-se sob prova, colocar-se sob exame, colocar-se sob um teste. E aqui começa a entrar um pouco de luz no meio dessa escuridão, porque Deus apresenta testes que eu e você podemos aplicar a nós mesmos, para podermos responder a essa pergunta: tenho certeza da minha salvação? São muitos, e claro que eu não tenho condições de discorrer sobre todos eles. Mas talvez o principal desses testes, talvez o teste final, que pode dar certeza da minha salvação,
ou então revelar o meu completo estado de derrota. Talvez o principal teste que eu e você podemos aplicar para sabermos se somos salvos, ou se não passamos de perdidos convencidos, seja aplicar 2 textos da Escritura a nós mesmos. O primeiro texto está lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 14 ao 22. Jesus orienta a João que escreva ao pastor da igreja de Laodiceia: olha, eu conheço as tuas obras, e vejo que você não é quente nem frio, é morno. E porque você é morno, e não é quente nem frio, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Jesus continua relatando a João o que ele deveria escrever. E Jesus diz: escreve para eles que eles comprem de mim ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para cobrir a sua nudez e colírio para ungir os seus olhos. Diga para eles, João, que eu estou à porta. Irmãos, a igreja de Laodiceia dormia segura e tranquila. A história conta, e nós já fomos ensinados a respeito desse assunto, que Laodiceia era uma cidade importante nesse tempo. Lá se encontrava o ouro mais valioso, o ouro mais refinado. No entanto, Jesus disse: olha, esse ouro de vocês não vale nada. Eu aconselho que vocês comprem o meu ouro. Aquela cidade era conhecida pela lã negra. Se fôssemos comparar, se é que dá para comparar, seria um tecido caro como a seda é hoje para nós. Caríssimo, valiosíssimo, nobricíssimo. E Jesus disse: essa lã negra não vale nada. Vocês se vestem com ela e continuam nus diante da minha presença. Comprem de mim vestidos brancos. Laodiceia era conhecida como um centro terapêutico. E lá se encontrava o melhor colírio do mundo de então. E Jesus disse: esse colírio de vocês não vale porcaria nenhuma. Comprem de mim colírio para ungir os olhos de vocês. Laodiceia é o retrato de uma igreja que estava satisfeita consigo mesma. Dormia e repousava seguro. Não tinha mais nada a fazer, irmãos. A preocupação de Laodiceia era única e exclusivamente manter aquilo que ela tinha, manter aquilo que ela era. É o retrato de muitos da igreja do Senhor hoje. Ah, eu frequento a igreja, vai tudo bem comigo. Não, eu dizimo e eu oferto, vai tudo bem comigo. Meus pais são fundadores da igreja, vai tudo bem comigo. Meus pais são líderes de ministério, são presbíteros, vai tudo bem comigo. Eu canto no louvor, vai tudo bem comigo. Eu não sou igual a ralé, vai tudo bem comigo. Esse é o retrato daquele que acha que é salvo. Esse é o retrato daquele que pensa que foi alcançado por Jesus. Porque ele olha para si mesmo e diz: vai tudo bem comigo. O segundo texto que eu quero aplicar, que eu gostaria de convidar você a aplicar sobre a tua vida também. E aqui eu já estou caminhando para o final. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. No versículo 6, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa bem-aventurança, irmãos, é um completo contraste com as características que nós encontramos na igreja de Laodiceia. Essa bem-aventurança apresenta para você, apresenta para mim,
A principal característica de um verdadeiro cristão, a principal característica de quem pode dizer, sim, eu sou salvo. Um sentimento de insatisfação com o que ele tem, um sentimento de insatisfação com o que ele é. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa palavra justiça no original significa estado daquele que é como deveria ser. Quem é o crente verdadeiro? Quem é aquele que pode dizer, eu sei que eu fui salvo por Jesus? É aquele que diz, eu tenho um desejo dentro de mim de ser como o meu Senhor. E ele vai sendo saciado nesse desejo. E quanto mais ele é saciado, mais fome, mais sede, mais desejo, mais vontade ele tem. O verdadeiro cristão, irmãos, como eu falei, ele nunca está satisfeito, ele sempre quer mais. Quanto mais ele tem, mais ele se dá conta daquilo que ele não tem. E mais ele deseja ter. Ele é um eterno insatisfeito. Davi, quando escreve o Salmo 132, ele traz aqui o retrato de alguém que não era satisfeito consigo mesmo. Davi, no Salmo 132, ele traz o retrato de alguém que é inconformado. Abra comigo, Salmo 132. Esse é o último texto. Salmo 132, versos 3 ao 5. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Qual é a marca de um verdadeiro crente? Ele é incansável na busca pelo seu Deus. Qual é a marca daquele que pode dizer, sim, fui salvo pelo Senhor e ninguém me poderá arrebatar das suas mãos? É aquele que vem à igreja, participa dos cultos e ele não está satisfeito só com os cultos. Ele vem na vigília. Quando chega na vigília, ele não está satisfeito com a vigília, ele quer alguém que lhe ensine a palavra. Quando ele está sentado aos pés de alguém que está ensinando a palavra do Senhor para ele, ele diz, ah, meu Deus, será que eu não consigo aplicar isso em algum lugar de alguma forma? O verdadeiro cristão, irmãos, ele não usa como seu padrão de justiça e santidade o seu irmão. Isso o fariseu faz. Ele olha para o seu irmão e diz para Deus, graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual a esse miserável. Esse não é o salvo. Porque o salvo tem como padrão de justiça, como padrão de santidade, ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando ele olha para esse padrão, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O seu padrão de retidão é outro, irmão. O seu padrão de justiça é outro, minha irmã. Diante disso tudo, deixa eu te perguntar, você tem certeza da sua salvação? Você está convicto de que Jesus te alcançou? Ou quem sabe você precisa se render a Ele hoje? Fique de pé, por favor.
Irmãos, essa nova vida de que cantamos hoje, ela está disponível a você, aos seus filhos e a todos aqueles que hão de crer na obra do Senhor. E nós precisamos aprender a tomar posse da vida eterna. Irmãos, você já imaginou o quanto nós poderíamos fazer? O quanto poderíamos estar experimentando de Deus e em Deus, se tivéssemos plena convicção da nossa salvação? O apóstolo Paulo, na minha opinião, é o exemplo dos exemplos. Numa de suas cartas ele disse: eu sou o maior de todos os pecadores, o menorzinho de todos os santos. Mas Deus olhou para mim, Deus me salvou, e a graça dele na minha vida não se fez inútil. Antes, pelo contrário, ele disse: eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Na verdade, não eu, mas a graça de Deus comigo. Daqui alguém que tinha plena convicção da sua salvação, irmãos, e ele se deixou gastar por amor ao Senhor, por amor à igreja do Senhor. Paulo não via barreiras, Paulo não via obstáculos, Paulo não via empecilhos. Ele simplesmente avançava rumo ao alvo que estava proposto sobre a sua vida. Ele dizia: eu faço uma coisa, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço rumo àquelas que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação a qual eu fui chamado. Você foi chamado com uma soberana vocação. Não, irmão, tu estás enganado, eu sou só um crentezinho de banco. Irmãos, a salvação é a coisa mais extraordinária que poderia acontecer conosco. Ser chamado para ser um salvo, ser chamado para ser um santo, é a coisa mais extraordinária de toda a existência. Então, ainda que você diga: eu não tenho talento, eu não tenho valor, eu não sei fazer nada, eu digo para você: alegra o teu coração, porque agradou o Senhor te escolher. Pensa na multidão que está aí fora, irmãos, vagando sem Deus, sem esperança, sem salvação. Olha para você aqui dentro. Deus te ama. Jesus te ama. E já é hora, irmãos, de nos apropriarmos daquilo que Ele fez por nós. Nós não fizemos nada, não temos mérito algum. Mas Ele se agradou de nós. Por uma razão que é completamente desconhecida, porque nós éramos seus inimigos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não há nada em nós que chame a atenção de Deus. Mas com amor eterno Ele nos amou. Eu vou insistir na pergunta: você tem certeza da sua salvação? Mais uma vez, você tem certeza da sua salvação? Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Se há uma restituição que você e eu precisamos, irmãos, é a restituição da alegria da nossa salvação. Salmo 51 fala: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e então eu anunciarei aos pecadores os teus caminhos, e eles se converterão a ti. Irmãos, a marca de um verdadeiro cristão faz com que as pessoas de fora desejem aquilo que ele tem. Mas sabe o que tem acontecido para vergonha nossa? As pessoas olham para a tua vida, as pessoas olham para a minha vida e dizem: é isso que é ser crente? Então tu fica com a tua religião e eu fico onde eu estou, que eu estou melhor. Você está em dúvida? Não vejo uma oportunidade melhor do que essa, para você se lançar aos pés do Senhor e clamar
para que Ele coloque essa certeza dentro de você. Deus não é incompetente, irmãos. Se você acha que pode escapar das mãos do Senhor, tendo Ele te escolhido para a salvação, você não conhece a Deus. Deus não é homem. Eu e você falhamos. Ele não falha. Ele é soberano. Ele é poderoso para nos guardar, para nos sustentar, para nos preservar até aquele dia. E isso não é desculpa para que você não faça nada. Pelo contrário. Isso é motivo mais do que suficiente para você fazer como Paulo. Não estamos mais debaixo de jugo de lei. Nós estamos debaixo dos braços de amor do Senhor. E deixa eu falar para você. Sabe o que marca um verdadeiro cristão? Ele é ativo. Ele é ativo. Porque a maior preocupação dele é ofender a pessoa amada. Falei isso lá em Itajaí. Ninguém fica uma noite sem dormir porque furou um sinal vermelho. Fica. Talvez você diz, cabeção. Mas aquilo é fora de você, não te ofende. Agora, se você ofende a pessoa que você ama, você fica incomodado com aquilo até que haja reconciliação. Essa é a marca de um verdadeiro cristão. Essa é a marca de alguém que pode dizer, cara, não é tremendo que apesar do que sou, apesar do que fui, apesar do que eu tenho feito, Ele me amou? Eu quero orar com você. Aleluia, Jesus. Senhor, eu sei que o Teu Espírito está entre nós. E eu sei, Deus, que a Tua palavra está como um martelo no coração do meu irmão, está como um martelo no coração da minha irmã. E eu quero pedir, amado Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o penhor da nossa salvação, o Senhor que é a garantia de que naquele dia, quando a trombeta soar, nós subiremos. O Senhor que nos dá essa segurança, eu te peço, toca no coração desse meu irmão, toca no coração dessa minha irmã, faz ela convictos do fato de que o Senhor os alcançou. Senhor, não é mérito, não é obra nossa, não é algo bom que o Senhor tenha visto em nós, não é a nossa justiça que te atraiu os olhares, mas foi o teu amor eterno. Então nos faz convictos dessas verdades, Senhor, para que possamos viver nessa terra de maneira que o teu nome seja glorificado, de maneira, Senhor, que possamos manifestar ao mundo o teu poder, a tua maravilha, a tua majestade. Deus, a tua palavra fala na boca do apóstolo Paulo que a criação anseia, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Mas como nos manifestaremos se não estivermos convictos da nossa filiação? Como estaremos certos da nossa herança se não temos certeza se somos filhos? Deus, eu oro por esses irmãos, por essas irmãs que estão aqui na frente, diante do teu altar. Ninguém pode fazer nada por elas a não ser o Senhor. Nós lançamos a tua palavra, Deus. E agora eu quero pedir, querido Espírito Santo, convence-os. A palavra do Senhor diz, querido Espírito Santo de Deus, que uma das principais funções do Senhor é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convence os meus irmãos. Convence-os que, independente do que eles tenham sido, do que eles tenham feito, o Senhor os amou com longanimidade, com bondade, com misericórdia. E torna a dar a esses irmãos a alegria da tua salvação. Para que quando outra vez eles forem mirados, para que quando outra vez eles forem olhados por outras pessoas que não pertencem ao corpo do Senhor, possam dizer, o que é que você tem? Eu quero também. É dito de nós, Senhor, que nós podemos provar dos poderes do mundo vindouro ainda aqui nessa terra. É dito de nós, Senhor, aleluia, que nós nos moveríamos no poder do Teu Espírito Santo. É dito de nós, Senhor, que nós seríamos os perturbadores dessa terra se tão somente estivermos cheios da virtude do Teu Espírito. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus,
Ateia fogo nesses corações, o fogo da tua presença, o fogo da tua aceitação, a chama do teu Espírito Santo, para que meus irmãos não mais andem cabisbaixos como quem anda, Senhor, sem esperança, mas que eles possam, junto com os crentes antigos, levantar os olhos aos céus e dizer: eu sou o povo mais feliz da terra. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e em nome de Jesus eu agradeço.